Chegamos agora com mais um vídeo falando agora de função do segundo grau ou função quadrática. Vamos primeiro dar início com alguns conceitos iniciais. A gente chama de função do segundo grau ou quadrática toda função f de x que tenha ax ao quadrado mais bx mais c. Quem são esses elementos? Ax é todo termo que tenha x elevado ao quadrado. Por quê? Porque como ela é uma função do segundo grau, ela precisa de um termo elevado ao segundo grau. Bx é o meu termo que vai carregar x. E c é a minha variável, ou seja, são os números que não estão acompanhados de x. Um detalhe importante é que toda função ela tem que ter o seu a diferente de zero. Por quê? Toda vez que eu for multiplicar ax ao quadrado, se ele for zero, 0 vezes x ao quadrado vai dar zero. Então, ela não vai formar uma função quadrática ou do segundo grau, porque toda função quadrática ela vai formar uma parábola ou com a sua parte virada para cima ou com a sua concavidade voltada para baixo. Então, eu tenho essas duas posições. Isso só vai acontecer quando? Essas concavidades só serão determinadas quando o meu valor de A ele for positivo, então a minha concavidade será para baixo, então ela vai estar nessa posição. Se o valor de A for negativo, a minha concavidade vai estar para cima, vai estar assim, ok? Então, vamos para um exemplo que nós temos aqui. Ainda com função do segundo grau ou quadrática, nós poderemos ver o seguinte. Toda vez que eu pegar os elementos aqui, nesse exemplo, ó, x ao quadrado menos 1. Um detalhe importante é que ela pode ser completa ou incompleta. Quando é que ela é completa? Quando ela tem seus três elementos. Ela tem a diferente de zero, b e c. Nesse caso aqui eu tenho a igual a 1, porque é 1x ao quadrado. B eu não tenho, porque não tem nenhum valor com x, então é como se fosse zero. E C, o valor dele é menos 1. Toda vez que eu tiver uma função, quando eu digo função de x, se a gente for levar em miúdos, é como se isso aqui fosse o meu y. Porque o meu eixo de x ele está aqui e o meu eixo de y ele está aqui. Conforme eu disse, a concavidade ela vai estar determinada quando o meu valor de A ele for positivo ou negativo. Veja que A aqui vale 1. Então, ó, a direção da minha concavidade, ó, ela é para baixo. Então, o que é que vai acontecer? Eu tenho essa concavidade neste modelo. Se fosse negativa, seria ao contrário, a concavidade seria para cá. Então, ó, nessa função, ele pede para você determinar alguns valores para x. Eu escolhi menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Então, quando x for menos 2, então eu vou substituir aqui, ó, menos 2 ao quadrado. Como é menos 2, então, ó, é elevado ao quadrado, todo número negativo elevado ao quadrado, ele sai positivo. Então, 2 ao quadrado seria 4. 4 menos 1, 3. Menos 1 ao quadrado, menos com menos, mais, vai dar 1. 1 menos 1, 0. 0 ao quadrado dá 0, então só vai dar menos 1. 1 ao quadrado é 1 menos 1, 0. E 2 ao quadrado vai dar 4. 4 menos 1, 3. Ou seja, quando x, eu tenho aqui, ó, quando x for menos 2, x é menos 2, ó, eixo de x, x é menos 2. Y, que é meu f de x, ó, y, vai ser 3.
Então, eu já tenho aqui o meu primeiro ponto. Vamos lá, ó. De menos 2 até 3. Primeiro ponto. Ok? No segundo ponto, de menos 1 até 0. Então, de menos 1 até 0, ele vai ficar no próprio eixo de x. Depois, ó, de 0 até menos 1, de 1 até 0 e de 2 até 3. Então, aqui eu já tenho o desenho do meu gráfico. Vamos para outro exemplo. O outro exemplo seria o seguinte. Quando eu tiver agora uma concavidade voltada para cima. Então, ó, ainda com função do segundo grau, função quadrática, o meu valor de x é negativo, então A é igual a menos 1, B é igual a 2. E eu não tenho C dessa vez, C é 0. Então, o que é que eu vou calcular aqui? A minha concavidade e vou determinar os meus... minha curvatura, desculpa. Então, quando o meu x for menos 1, que eu determinei, menos 1 ao quadrado vai dar 1, mais 2 vezes menos 1 dá menos 2. Então, menos 1 com menos 2 dá menos 3. Quando for 0, 0 ao quadrado é 0, mais 2 vezes nada, nada, 0. Quando for 1, 1 ao quadrado, 1. Mais 2 vezes 1, 2. 2 menos 1, 1. Quando for 2, menos 2 ao quadrado vai dar 4. Menos 4 quer dizer, perdão, mais 2 vezes 2, 4. Menos 4 mais 4, 0. E quando for 3, vai dar 3 ao quadrado, vai dar 9. Mais 2 vezes 3, 6. Então, eu tenho 9. Menos 9 mais 6 dá menos 3. Eu tenho esses três valores aqui. Quando eu vou determinar a minha função quadrática, eu venho e boto, ó, quando x for menos 1, ó, eixo de x for menos 1, o meu valor de y é menos 3. Ó, o pontozinho aqui. Quando for 0, é 0. Então, ele vai para a origem do plano cartesiano. Quando for 1, dá 1. Então, ó, quando for 1, dá 1. E quando for 2, vai dar 0. Então, vai ficar em cima do eixo de x. Quando for 3, é menos 3. Ó. Quando for 3, é menos 3. Então, a minha concavidade agora é para cima, porque o meu valor de A é negativo. Tem até uma brincadeirazinha que muita gente gosta de utilizar. Quando o meu valor de A for positivo, o meu gráfico estará sorrindo. Quando o meu A for negativo, o meu gráfico estará triste. Isso quer dizer o quê? A concavidade é para cima, concavidade para baixo. Ok? Vamos pegar um exemplozinho aqui para a gente tentar resolver? Então, temos aqui, ó, função quadrática do segundo grau, conceitos iniciais, encontre o valor de f de x para x ao quadrado mais 3x menos 10, para que essa função seja igual a zero. Para ser igual a zero, eu vou encontrar as raízes do meu gráfico. Então, só é utilizar a formulazinha, ó, x é igual a menos b, mais ou menos a raiz de b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c, sobre 2a. Primeiro, vamos determinar aqui os valores. Quem é A? A, deixa eu colocar aqui do lado para vocês verem, ó. A é igual a 1. Então, já sei que a minha concavidade vai ser sorrindo, ó, para cima. B é igual a 3. B é igual a 3. E C é igual a menos 10. Então, já posso resolver aqui, ó, pela fórmula de Bhaskara. X é igual a menos B. Então, ó, menos com mais dá menos 3. Mais ou menos a raiz. B ao quadrado. 3 ao quadrado dá 9. Menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é menos 10.
sobre 2 vezes a. X é igual a menos 3, mais ou menos a raiz de 9, menos com menos, mais 4 vezes 1, 4 vezes 10, 40, sobre 2. Então, ó, já vou para a minha primeira raiz, ó, x'. X' é o quê? Vou pegar o primeiro valor que é positivo. Então, vai ser menos 3 mais a raiz de 40 mais 9, 49, sobre 2. X' vai ser igual a menos 3 mais raiz de 49, 7, sobre 2. Eu tenho 7, tiro 3, fico com 4. Dividido por 2, igual a 2. X duas linhas, que é a minha segunda raiz, que agora é a raiz negativa. Menos 3, menos 7 sobre 2. Vai dar menos 10 sobre 2, menos 5. Como eu estou dizendo que é para minha função ser zero, então é como se eu tivesse o seguinte, as seguintes coordenadas, para ser mais específico. Essas coordenadas seriam o quê? X valeria 2, que foi a minha primeira raiz, x', e no eixo de y, 0. Então, eu teria essa coordenada. Na outra, menos 5 e 0. E por último, para eu identificar mesmo que ela é zerada, eu vou achar agora aonde a minha concavidade vai tocar e inverter. Então, quando eu substituir aqui por 0, ó, 0 ao quadrado dá 0, mais 3 vezes nada, nada, menos 10. Então, eu vou ter o outro eixo que seria o quê? De 0 até menos 10. Então, ó, nesse espaçozinho aqui, eu vou pegar e vou colocar esse gráfico para vocês verem. Não vai ficar bem desenhadozinho feito os outros que eu mostrei, mas vai ficar visível e de fácil entendimento. Vamos lá. Vamos aqui, eixo de x. Vamos aproveitar essa linha, eixo de y. E ó, quando for 2, vai ser 0. Ou seja, quando for 2, vai ser 0. Ele vai ficar aqui. Quando for menos 5, vai ser 0. Então, vai ficar aqui também. E o outro, quando for 0, vai ser menos 10. Ó. Quando for 0, vai ser menos 10. Então, o que é que eu tenho agora? Como eu disse que o meu A era positivo, ó, A é 1, é positivo, a minha concavidade vai ser isso aqui, ó. E eu tenho o gráfico. Então, ó, eu espero que dê para entender mais ou menos os conceitos. Qualquer coisa, depois eu vou preparar outro resumozinho aqui, mais interessante e mais bem elaborado. E a ideia inicial é entender que toda função quadrática ela tem o valor de x ao quadrado, um valor de x e um número, se ela for completa. Se ela for incompleta, ela vai ter a e b ou a e c. Nunca vai poder existir b e c ou somente c, porque aí ela não seria uma função. Função do segundo grau tem que ter valor de x ao quadrado, ok? Obrigado. Me desculpe estar assim fungando um pouco, porque eu estou um pouco gripado, mas se inscreve lá, curte, compartilha e estamos juntos. Valeu!